Boa noite, meninos. Vamos para essa aula de números racionais e números irracionais. Então, essa aula está complementando a aula teórica dos slides, ok? Então, vamos lá. Bom, nós temos um conjunto numéricos, um conjunto de números que nós chamamos de conjunto dos números reais. E é representado por essa letra R aqui. Esse conjunto é um conjunto de todos os números que nós estudamos, ou seja, todos aqueles números que vocês viram, que vocês veem desde lá do primeiro ano, ok? Eles são todos eles envolvidos, incluídos, no conjunto dos números reais. Então nós temos alguns subconjuntos, ou seja, algumas divisões desse conjunto dos reais. Então a primeira subdivisão, o primeiro subconjunto é o conjunto dos naturais, que são aqueles conjuntos que a gente conta, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Como eu já falei para vocês, é o conjunto dos números que envolvem contagem. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, que são os naturais mais os números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros são aqueles números que têm os sinais. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o zero que não tem sinal, mais 1, mais 2, mais 3 e assim vai. Então, tenho números que vêm do infinito do lado negativo e tenho números que vão para o infinito do lado positivo. E o outro conjunto, é esse conjunto que nós já vimos durante o ano, esse ano, que é o conjunto dos números racionais. Então, são todos os números que podemos escrever na forma de fração ou na forma decimal, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, a reta numérica. Então, aqui eu tenho os números inteiros e os números fracionários, que podem ser frações ou decimais. Então, todo número que você consegue escrever na forma de fração é um número racional. E todos eles, natural, inteiro e racional, eles pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Então, todos os números racionais são números escritos na forma de fração, na forma de um número decimal ou de um decimal periódico, ou seja, é uma dízima periódica, aquele número que vai sempre se repetindo numa determinada sequência, tá? Nós já vimos também isso esse ano, que a dízima periódica eu posso escrever como uma fração. Então, o 0,555 infinito, ou 0,5, a barrinha aqui em cima, que está repetindo 5, pode ser escrito como 5 nonos, tá? Então, se eu dividir 5 por 9, eu vou encontrar essa dízima 0,55555. Então, nesse caso aqui, os 5 nonos é o que nós chamamos de fração geratriz, tá? Então, fração geratriz é aquela fração que gera um número decimal, que pode ser um periódico ou um número decimal exato, tá? Então, todas essas aulas nós já vimos, voltem nas aulas anteriores para relembrar isso daí. Então, todos esses números, eles são chamados de números reais, os naturais, os inteiros e os racionais. Porém, a gente tem um outro grupo de números que eles não se encaixam nessas definições, ou seja, eu não consigo escrever uma fração geratriz. Por exemplo, o número raiz quadrada de 2, tá? Então, em aulas passadas, a gente já viu que para ter uma raiz quadrada, eu preciso ter um quadrado perfeito. Todo quadrado perfeito, ele possui uma raiz quadrada exata, ok? Só que o 2, ele não é um quadrado perfeito. Então, se ele não é um quadrado perfeito, ele não possui raiz quadrada exata. Então, o que acontece? Tem várias maneiras de calcular, então, essa raiz quadrada de um número não exato, ou seja, de um número que não é quadrado perfeito. Nós já vimos na aula anterior que eu posso fazer a raiz quadrada aproximada. Então, eu tenho que ver qual é o número que elevado ao quadrado se aproxima mais do 2, ok? Só que eu não vou fazer esse trabalho. Eu vou pegar uma calculadora e vou calcular. Então, aqui, a raiz quadrada de 2 é esse número gigantesco e não tem fim. Agora, se você perceber, não tem uma sequência de números que se repetem, ok?
Então, diferente lá do 0,5555 estava sempre repetindo, aqui eu não tenho. Então, nesse caso, eu tenho uma dízima, ela não é uma dízima periódica. Por quê? Porque ela não tem uma sequência de números que se repetem. Neste caso, esse número aqui, essa dízima não periódica, eu não consigo escrever uma fração, tá? Então, nesse caso, esse número, ele não possui uma fração geratriz. Se ele não possui uma fração geratriz, eu digo que o raiz quadrada de 2 é um número irracional, tá? Aliás, toda raiz quadrada não exata, não só a raiz quadrada, mas a raiz cúbica, a raiz quarta, a quinta, qualquer raiz que não seja exata, ela é um número irracional. Ou seja, é aquele número que eu não consigo escrever na forma de uma fração, tá? Então, vamos lá, alguns exemplos de números que não possuem raiz exata. Então, aqui o raiz quadrada de 10, aqui eu esqueci de colocar as reticências, mas é infinito, tá? Então, perceba que não tem uma sequência de números repetidos. A raiz cúbica de 5, também não tem uma sequência de repetição, aqui também é infinito, tá? Então, esses números eu não consigo escrever na forma de uma fração. Então, número irracional é aquele número que eu não escrevo na forma de fração, tá? Então, agora, já que eu conheço os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, eu posso escrever o conjunto dos números reais dessa maneira aqui. Então, aqui eu tenho um diagrama, onde eu tenho, dentro do diagrama, o conjunto dos números naturais, do lado de fora os inteiros e do lado de fora os racionais. Tudo isso aqui é o conjunto dos números reais, e separado, mas dentro dos números reais, eu tenho os irracionais, tá? Então, aqui é a representação dos conjuntos dos números reais através de um diagrama. Então, perceba, dentro do conjunto dos reais, eu tenho os naturais, os inteiros, os racionais e o irracional, ok? Então, aqui alguns exemplos de números reais. Então, 2 é um número real, 2 pertence a reais. Menos 1/6 pertence a real. Nesse caso aqui, esse real, ele é um real natural. Em forma de fração, ele é um real racional. De novo, 0,48 é um decimal, ele é um racional. Então, é um real racional. O 3/4 é um real racional. Agora, olha cá. Tá vendo? A raiz quadrada de 10, a raiz quadrada de 10, o 10 não é quadrado perfeito, mas ele é real. Só que ele é um real irracional. Olha aqui, eu tenho uma dízima periódica. Dízima periódica é racional. Então, eu tenho um real racional. Raiz quadrada de 3 não é real, desculpa, não é racional, não é quadrado perfeito, então ele é um irracional. Agora, olha esse número aqui, 2,0303003. Tá vendo que não tem uma sequência? Aqui está aumentando a quantidade de zeros. Então, de novo, eu não consigo escrever esse número na forma de uma fração. Então, ele é irracional. Aí aqui tem esse número diferente. Esse daqui é o conhecido número π. O número π, ele é um número irracional. É o mais famoso deles todos, tá? O número π, ele é muito utilizado na geometria, tá? Então, onde eu faço o cálculo de círculos e circunferências, eu vou usar o número π. Então, aqui eu tenho 3,141592, blá, 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 e isso aqui vai para o infinito. Eu não tenho uma sequência de repetição. Então, o número π é um número irracional, beleza? Então, aqui tem um link que vai contar um pouquinho da história do número π. Depois eu vou fazer uma aula só para falar do número π, beleza? Então, vamos uma atividade. Aqui eu tenho um conjunto A. O que vocês vão fazer?
vocês vão separar dentro desse conjunto quem são os números naturais, quem são os números inteiros e quem são os números racionais. Lembrando que natural, inteiro e racional são números reais, beleza? E vocês vão resolver os exercícios que estão do livro. Isso aqui é um exercício do livro que eu tirei para vocês. Resolvam, tá? Não precisa copiar, mas quem quiser pode. Vocês resolvam e depois eu passo as resoluções, ok? Sendo que esse exercício aqui... Não, beleza, tranquilo. Refaçam os exercícios, isso aqui foi o que eu falei anteriormente, ó. 6 ele é o quê? Ele é um número natural, então ele é um real natural. O raiz quadrada de 6, o 6 tem raiz quadrada? Não, então ele não é racional, ele é um irracional. Então raiz quadrada de 6 é um real irracional. O menos 6, opa, é negativo, então só tem o 6, então ele é um número inteiro, então ele é um real inteiro. E o 6,6 é um número decimal exato, então ele é um real racional. Então o 6 equivale à letra A, o menos 6 equivale à letra B, o 6,6 à letra C e o raiz quadrada de 6 é a letra D, beleza? Então, daqui a pouco, lá na sala Google tem mais um vídeo falando sobre isso daí, e no caso de dúvida, mandem lá na sala e especificando o que vocês, ou seja, qual a dúvida de vocês, o que vocês não entenderam, ok? Um beijo a todos e bons estudos. Até mais.